Fala, torcida vascaína, a gente está de volta aí com o nosso canal Vamos Vasco aí com grandes notícias. Finalmente está batido o martelo, João Vitor não é mais jogador do Vasco, foi vendido aí para o futebol russo. Vamos trazer aqui detalhes da negociação, vamos falar de mais um jogador que pode deixar o Vasco, também vamos falar aqui de quem pode ser o substituto do Verratti na partida contra o Santos, né? Final de semana se aproximando, o Vasco vai enfrentar um adversário direto ali na luta contra o rebaixamento sem o nosso artilheiro. Está numa péssima fase, é verdade, mas não tem substituto, né? Possivelmente ali o Fernando Diniz terá que improvisar algum jogador por ali como centroavante. Vamos falar também da negociação com o Carlos Cuesta. O Galatasaray recusou a primeira proposta do Vasco, gostaria de receber um valor muito superior ao que o Vasco ofereceu inicialmente, e segundo o canal da torcida vascaínos, o Vasco pode fazer uma nova proposta aí para contratar esse jogador, e vamos ver se os turcos vão aceitar. Tudo isso e muito mais agora para vocês aí. Muito obrigado a galera que está acompanhando o nosso canal. Queria sempre agradecer os inscritos que estão sempre acompanhando, aqueles inscritos que estão chegando aqui, novos aqui no nosso canal. Muito obrigado aí de coração. Se você não está inscrito, se inscreve aí, dá essa moralzona pro nosso canal, deixa aquele likezão aí para fortalecer o vídeo. Bom, pessoal, o Vasco irá enfrentar o Santos aí no próximo domingo, às 4 horas da tarde, lá no Morumbi, jogo fora de casa. Apesar do Vasco ter se saído bem quando enfrentou o São Paulo no Morumbi nessa temporada, mas o Santos vem no crescente, né, cara? O Vasco aí vai ter um jogo muito complicado e para esse jogo não vamos ter aí o atacante Verratti. O jogador tomou o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Atlético Mineiro e está fora desse jogo tão importante. Apesar de viver uma péssima fase com a camisa do Vasco, muito criticado nas redes sociais pelos torcedores, o Verratti ainda segue sendo o artilheiro do Vasco na temporada, um dos artilheiros do futebol brasileiro nesse ano de 2025. O jogador atualmente no elenco não tem um substituto, tanto que o potencial substituto dele é o titular da ponta direita do Vasco, né, que é o Ryan, jogador que já não vem jogando há algum tempo já como um falso 9, vem jogando mais como um ponta direita e se saindo muito bem, né? Uma posição que ele se encontrou totalmente aí com a camisa do Vasco. E sem o Verratti fica aquela dúvida, quem será que o Fernando Diniz vai escalar como um centroavante ou se vai jogar sem um centroavante nesse jogo tão importante contra o Santos. A tendência é que o Ryan seja deslocado realmente para jogar como 9 e possivelmente entre um ponta lá no lado direito, né? Não sabemos se vai jogar David, se vai jogar ali até mesmo o Benjamin Garré, que vem ganhando mais minutos aí com o Fernando Diniz, ou um outro nome que pode ser o Lloyd Augusto, que é um outro ponta disponível aí no elenco, né? O Vasco não tem centroavante reserva no elenco hoje, um elenco aí mostrando toda a sua fragilidade. Quando sai Coutinho, não tem o meia de criação, tem que ser improvisado ali o Nuno Moreira, ou às vezes entra no segundo tempo o Benjamin Garré. Claramente não são jogadores da posição, não são aqueles meias clássicos ali, de armadores de time, né? Nuno Moreira quebra bem o galho por ali, mas realmente precisa ter um substituto aí para o Coutinho no banco de reservas. O Estrela, a gente até falou ontem que está lesionado, não sabemos quando ele vai estar à disposição aí 100% para ter uma sequência de jogos, e o Vasco tem muitas falhas no seu elenco, além, claro, da zaga, que, ao meu modo de ver, é o maior defeito do elenco vascaíno hoje. E o torcedor espera que o Diniz não invente tanto assim para substituir ali o Verratti, né? Coloque, por exemplo, o Ryan ou até mesmo o David como falso 9, que na minha opinião seria a melhor escolha possível e manteria o Ryan do lado direito, onde ele vem se destacando, né? Não deslocar o jogador para jogar de centroavante. Ele não é centroavante, cara. O Ryan acho que dá mostras que ele não é aquele 9 clássico, aquele fazedor de gols ali que só tem que dar um toque na bola e fazer o gol. Ele não é esse tipo de jogador. Ele é um jogador de arranque, é um jogador de velocidade, que abre para ele chutar de longe, para ele tentar um chute mais forte ali, ou quando ele pega uma sobra, né, como ele fez o gol na Copa do Brasil contra o CSA. Certamente não é aquele jogador, aquele goleador nato. Jogador muito mais forte do que goleador. E, na minha opinião, ele vem sendo útil como ponta direita, muito mais do que foi nos tempos que ele era reserva imediato do Verratti, né? Vamos ver o que vai acontecer. Na minha opinião, a melhor escolha é o David entrar como centroavante, um falso 9 ali, mantendo o Nuno Moreira na esquerda e também o Ryan na direita. Comentem quem para você deve ser o titular no lugar do Verratti, que está fora do jogo contra o Santos. Bom, e agora vamos falar do mercado do Vasco, cara. Tudo acertado aí para a saída do João Vitor do Vasco. Hoje o Vasco concretizou a venda do atleta para o CSKA Moscou. Segundo o jornalista Vene Casagrande, já está tudo acertado entre o Vasco e o CSKA. O clube já está preparando até uma despedida para o João Vitor para ser divulgado nas redes sociais.
Não entendo o porquê dessa despedida, um jogador que mais prejudicou o Vasco dentro de campo do que ajudou, tanto que nos números dele ele tem mais expulsões do que gols ou assistências aí com a camisa do Vasco, né? Ele tem 3 gols e 5 expulsões com a camisa do Vasco e 23 cartões amarelos, 2 gols contra, e sem falar em enormes falhas que ele teve aí durante toda essa passagem pelo Vasco. Ainda tem torcedor que vive no mundo da lua que defende falar que um jogador desse era importante pro Vasco, que o Vasco vai sentir a ausência do João Vitor, cara. É uma piada um pensamento desse, mas certamente aí o Vasco se livrou de uma bomba, um jogador que recebia quase 1 milhão por mês para falhar igualmente o Maurício Lemes, que ganha menos, para falhar igual o Lucas Oliveira, que ganha menos. Se for para falhar, meu amigo, deixa esses caras que ganham menos aí, né? Você não tá pagando 1 milhão para ter um jogador que vai falhar todo jogo. Com certeza aí a culpa fica menor. Mas, lógico, não é um cenário que o torcedor espera. O torcedor queria ver jogadores de qualidade no Vasco, não a ponto de ter alguns que defendem ainda a permanência, que defendiam a permanência do João Vitor no Vasco, né, cara? Porque o torcedor já estava conformado aí com péssimos jogadores no Vasco, e a ponto de defender um jogador horroroso para continuar no clube, né? O Vasco fez mais que certo sim em vender. Segundo o canal Atenção Vascaínos, as informações que eles trouxeram é de que a negociação giraria em torno de 29 milhões de reais, com o Vasco mantendo 25 ainda por cento dos direitos do atleta. A gente não sabe se essa negociação foi a final, se realmente bateu o martelo com essa negociação, com esse modelo de negócio. Assim que tiver a confirmação, não sei se por parte do Vasco ou se por parte de outra fonte, a gente vai trazer aqui no canal. Mas os últimos valores divulgados nas últimas horas, que foi trazido aí pelo canal Atenção Vascaínos, é que girariam nessa casa de 29 milhões de reais, com o Vasco tentando manter 25% dos direitos do atleta. A gente não sabe se conseguiu manter, mas se for 29 milhões de reais, ainda está excelente pelo um zagueiro que claramente o Vasco não iria receber uma proposta melhor do que essa aí. Devido a ele estar embaixo, o clube está na zona do rebaixamento, claramente é uma proposta muito boa. Até lembrei da situação quando o Vasco vendeu o Pedro Raul pro Toluca, né? Uma situação ali que parecia que o Vasco não iria conseguir se livrar daquele jogador tão cedo, e apareceu do nada o Toluca na vida do Vasco, e o Vasco vendeu o jogador por 25 milhões de reais na época, né? Um dinheiro muito bem gasto. Infelizmente, no caso do João Vitor, foi bom agora pela fase do jogador, mas para o clube foi ruim, porque o Vasco investiu mais de 40 milhões na contratação desse jogador e saiu perdendo aí cerca de 11 milhões no mínimo, caso ele tenha sido vendido aí por 29 milhões, né? Com certeza aí um dinheiro muito mal gasto pela CSA7 Partners e pelo Alexandre Matos, que foi quem trouxe esse jogador para o clube. Bom, e além da situação do João Vitor, tivemos aí outra novidade de jogador que pode deixar o Vasco. Segundo as informações atualizadas aí do canal Atenção Vascaínos, o Matheus Cocão é mais um jogador que pode deixar o Vasco por cerca de 12 milhões de reais. Um clube de Israel teria demonstrado interesse na contratação do volante e uma proposta pode chegar nos próximos dias aí ao Vasco. Vale ressaltar que no início do ano o Vasco recusou vender o jogador por uma proposta muito melhor do que essa para um clube da MLS. O Vasco queria vender o atleta por 25 milhões de reais. Claramente, perdeu dinheiro na época, não conseguiu vender o jogador. Claramente, o Vasco se equivocou, não vendeu o atleta e ficou aí com o jogador encostado. Perdeu muito espaço no Vasco, já não joga o mesmo futebol do ano passado. E o Vasco agora pode tentar vendê-lo por um valor inferior do que poderia ter vendido lá no início da temporada. Ainda não houve contato entre o clube e o Vasco, mas a princípio pode ser que aconteça nos próximos dias realmente essa proposta oficial e o jogador deixe o Vasco. Algumas informações do staff do atleta, segundo o canal Atenção Vascaínos, é de que é muito boa a proposta para o atleta e a negociação deverá ganhar forma nos próximos dias. Comenta aí se você venderia o Matheus Cocão, que está em baixa no Vasco. Claramente, acho que seria interessantíssimo aí o Vasco lucrar com esse jogador. O Vasco pagou apenas 2 milhões de reais por ele para tirá-lo do Náutico. Bom, tivemos uma atualização quanto ao zagueiro Carlos Cuesta. A novela segue a todo vapor. Ontem tivemos novidades que o Galatasaray tinha recusado a primeira proposta do Vasco e a negociação poderia até mesmo melar, já que o Galatasaray gostaria de vender o atleta por 8 milhões de euros e o Vasco teria oferecido um contrato de empréstimo, pagando 1 milhão pelo empréstimo do jogador e após o término do seu contrato, uma opção de compra de 3 milhões e meio de euros. Foi recusado prontamente pelo Galatasaray essa proposta e o Vasco, segundo o canal Na Torcida Vascaínos, deverá aumentar a proposta para contratar o zagueiro, já que ele agrada muito a diretoria do Vasco. Vale ressaltar que ele recusou nos últimos dias propostas aí de clubes russos e deu total preferência para fechar com o Vasco. As informações iniciais eram de que o Vasco teria acertado o salário já com o jogador na casa de 850 mil reais. Porém, o entrave foi com o seu clube atual, que é o Galatasaray, que não aceitou a proposta do Vasco.
Não sabemos os valores que o Vasco irá aumentar para contratar o jogador, mas claramente, se não chegar no que o Galatasaray quer, pode ser que o Vasco não consiga contratar esse zagueiro e a diretoria mostra total lentidão, né? Todos os dias nas redes sociais rolam estatísticas dos clubes que estão lá na parte de baixo, os números de contratações, e o Vasco claramente é o clube que menos contratou de todos os que estão lutando contra o rebaixamento. Contratação não é sinal de melhora, mas já mostra que o clube está tentando melhorar o seu time e tentar sair aí da situação incômoda, diferentemente do Vasco. O Vasco está quebrado, não tem nenhum senso de urgência, essa é a verdade, a diretoria não mostra pressa nenhuma, isso já é prática dessa diretoria. Não é a primeira vez que a gente está falando isso aqui, não é a primeira vez que o vascaíno sabe que essa diretoria é lenta para contratar. Não é a primeira vez. Quantas vezes aí a gente já falou de várias janelas que a diretoria deixou para contratar jogadores nos últimos dias ali, no fechamento da janela de transferência, tanto que cometeu as bizarrices de contratar Jean Davi, contratar Lloyd Augusto, de pagar mais de 16 milhões de reais do Benjamin Garré, e por aí vai, né? Entre outras loucuras feitas por essa diretoria, sem pé nem cabeça, apenas 1 ou 2 acertos no máximo ali, né, cara? Esperamos que seja feito aí algo de diferente, que em menos de 20 dias o Vasco tenha condições de contratar jogadores, não somente um jogador, mas jogadores, porque precisa de um reserva pro Verratti, tanto que o início do vídeo foi falando sobre isso, o Vasco não tem reserva do Verratti, tendo que improvisar jogador ali, o Diniz parece que não vai confiar tanto assim na base, além de não termos zaga, o Vasco não tem zagueiro hoje, se com o João Vitor, que é horroroso, já precisávamos de pelo menos 2 zagueiros titulares, e sem o João Vitor, meu amigo, ainda precisa de mais ainda. O Vasco não tem condições de jogar um campeonato brasileiro ali com essa zaga que temos hoje. Já não tinha com o João Vitor, mas era aceitável até abrir a janela de transferência. A janela está escancarada aí e o Vasco não consegue contratar zagueiros. Precisa também ainda, na minha opinião, de mais um meia de criação, já que o Estrela vem tendo problemas físicos e só temos o Coutinho para a posição. Nuno Moreira quebra o galho ali, Garré quebra o galho ali, mas nenhum desses 2 jogadores são meias de criação. Precisa ainda trazer, na minha opinião, mais um jogador para essa posição. E o contratado não consegue ser titular do time do Vasco. Aparentemente o Diniz não vem confiando tanto assim no Thiago Mendes, tanto que no último jogo sequer utilizou o jogador, né? E sem falar que ainda temos um banco bem caro, né? Jair, Paulinho, o próprio Thiago Mendes, Maurício Lemos e por aí vai, né? Muitos jogadores que não agregam em quase nada, outros que perderam muito espaço, como é o caso do Paulinho, desde que lesionou não joga mais nada, e o Vasco pagando muita grana para esses jogadores, sendo que poderia liberar alguns para tentar melhorar aí a equipe, qualificar a equipe com jogadores mais saudáveis e jogadores melhores aí para ajudar o Vasco. Infelizmente, erros e erros atrás de erros aí dessa diretoria do futebol, departamento de futebol do Vasco, realmente é uma piada. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu demais. Deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho. Muito obrigado e é nóis.